neste vídeo vou-vos explicar a diferença entre risco sistemático e não sistemático e o investimento. E este será o primeiro vídeo dos vídeos de CAPM, ou seja, Capital Asset Pricing Model, que vamos disponibilizar. Vocês já sabem, como eu já vos expliquei, que existe uma parte do risco que pode ser diversificada através do efeito de diversificação, que não é mais do que combinarmos vários ativos de forma a construir um portfólio diversificado para que o desvio padrão do nosso investimento total seja menor do que o desvio padrão que nós obteríamos se puséssemos a nossa riqueza num só investimento ou em poucos, em vez de diversificarmos bem o nosso portfólio. E neste vídeo vamos aprofundar mais isto porque é muito importante para depois vocês perceberem tudo o que está por trás do CAPM, que é o modelo, provavelmente o modelo mais importante de finanças e que valeu ao William Sharpe o Prémio Nobel da Economia, como também já disse no vídeo anterior. Ora, qualquer investimento tem um risco, como nós sabemos e medimos através do desvio padrão ou da variância, só que esse risco está dividido entre dois tipos de risco. O risco sistemático, ou risco de mercado, ou risco não diversificável, que, como o nome indica, não podemos diversificar, portanto não nos podemos livrar dele por termos um portfólio bem diversificado, e o risco não sistemático, ou idiosincrático, ou diversificável, que também, como o nome indica, como podem ver aqui, não sistemático ou diversificável é muito intuitivo, é um tipo de risco que podemos evitar se tivermos um portfólio bem diversificado. Ora, então vamos começar aqui pelo risco não sistemático. O risco não sistemático, tal como o nome indica, é um risco específico a uma determinada ação ou uma determinada indústria e que, portanto, não vai afetar todas as ações numa economia. Por exemplo, imaginem que numa fábrica de papel no norte de Portugal, os trabalhadores decidem fazer uma greve. Estão chateados com as suas condições de trabalho e, portanto, deixaram de trabalhar durante uma semana. Ora, como é natural, vai haver uma queda de produção nessa empresa e todo este clima de incerteza e de insatisfação por parte dos trabalhadores é provável que afete o preço da ação, caso a empresa seja pública, e, portanto, que a empresa, neste caso, perca algum valor. Ora, só que esta greve feita pelos trabalhadores na fábrica de papel no norte de Portugal não terá, à partida, qualquer impacto numa fábrica de automóveis no sul, por exemplo. E, portanto, esta greve é um tipo específico de risco idiosincrático que nós incorremos quando investimos numa ação. Eu invisto numa empresa e corro o risco que os trabalhadores decidam que não querem trabalhar durante uma semana, portanto a produção caia, as vendas caiam e este clima de incerteza afete o preço da ação, da minha ação em termos negativos. Claro que também há tipos de risco idiosincráticos que nos afetam a favor, portanto que neste caso valorizariam a ação, como por exemplo os trabalhadores de um momento para o outro perceberem que se conseguissem produzir mais e a empresa ficasse mais produtiva e mais lucrativa, eles próprios tinham a ganhar com isso e depois de um momento para o outro começavam a trabalhar imenso e de forma muito produtiva, que provavelmente também não teria qualquer impacto noutra empresa qualquer na qual os trabalhadores não percebessem que tinham a ganhar em produzir mais. Ok, então vou-vos dar aqui uns exemplos de eventos que levam ao risco idiosincrático ou não sistemático, ou seja, risco específico a uma ação. E, portanto, aqui estão alguns eventos que podem estar na origem de risco não sistemático, como já falámos, greves, decisões de gestão de cada empresa, regulação na indústria, alterações na concorrência, preferências dos consumidores, entre outros. E porquê é que este tipo de risco pode ser diversificado? Ou seja, porquê é que nós podemos eliminar este tipo de risco? Ora, reparem, por exemplo, vou dar aqui o exemplo das decisões de gestão de cada empresa. Se o meu portfólio só tiver uma ação, eu estou muito exposto às decisões que forem feitas pelo board desta empresa. Ou seja, se eles tomarem uma má decisão e eu posso ver o valor da minha ação a cair bastante, se eles tomarem uma excelente decisão eu posso ver o valor aumentar e, portanto, estamos aqui a oscilar sempre que houver uma decisão boa ou má desta empresa. Enquanto que se eu tiver uma carteira ou um portfólio constituído por 100 ações, é natural que, em média, as decisões boas anulem as más e vice-versa. E, portanto, nesse caso, já não teria aqui um portfólio tão exposto às decisões dos diretores de uma empresa. Outro exemplo bom também é que as preferências nos consumidores. Imaginem que eu só tenho uma ação no meu portfólio. Imaginem que essa ação é, por exemplo,
marca de roupa que neste momento está na moda e que os consumidores compram muito e, portanto, está a ser um excelente investimento, tem tido retornos bestiais. De um momento para o outro, se esse tipo de roupa sair de moda, eu vejo o preço da minha ação ir por água abaixo. E, portanto, estou muito exposto a este risco idiosincrático, porque só tem a ver com a moda do momento e com as preferências de roupa das pessoas, quando na verdade podia ter um portfólio muito bem diversificado e em cada momento teria uma moda a jogar a meu favor e uma moda a jogar contra mim. Portanto, basicamente, as preferências dos consumidores acabariam por se anular se eu tivesse um portfólio muito bem diversificado. Pronto, e esta é a razão pela qual é possível nós livrarmos deste tipo de risco idiosincrático, diversificando o nosso portfólio. Vamos então ver porque é que, em relação ao risco sistemático, o mesmo não acontece, ou seja, porque é que nós não podemos livrar-nos do risco sistemático. Mas antes disso, vamos então ver o que é isto. Ora, o risco sistemático, como o nome indica, é o tipo de risco que afeta todos os ativos de uma economia. Ou seja, são eventos que, ao acontecerem, vão despoltar um certo comportamento no preço das ações que é geral. Ou seja, não afeta só uma indústria ou só uma ação. E que eventos podem ser esses? Ora, exemplos desses eventos são recessões económicas. É natural que, durante uma recessão económica, o valor dos ativos no geral numa economia caia e, portanto, como é natural, o portfólio, por mais bem diversificado que esteja, nós vamos experienciar retornos negativos no mesmo, dada a conjuntura macroeconómica do país em questão. Guerras também são um bom exemplo que afetam as empresas no geral e a atividade económica. Alterações inesperadas na inflação ou alterações inesperadas na taxa de juros, que deteriora, por exemplo, se houver uma subida nas taxas de juros, deteriora a capacidade das empresas de pagar a sua dívida, o que pode gerar problemas financeiros e, consequentemente, uma queda no preço das suas ações. Ora, como podem ver, todos estes eventos, e depois também há mais exemplos, como é natural, são eventos que afetam a performance de qualquer ativo no geral e não apenas numa certa indústria ou numa certa empresa. Pronto, e ao contrário do risco não sistemático, o risco sistemático não pode ser totalmente eliminado, nem mesmo em portfólios bastante diversificados. E uma boa representação gráfica do que é isto, do risco não sistemático e do sistemático, em termos do que é um portfólio diversificado, é aqui um gráfico onde nós, no eixo horizontal, temos o número de ações e no eixo vertical temos o risco total do nosso portfólio. Ok, eu agora vou dividir aqui este gráfico em duas partes e vou dizer que esta parte são 15%. Ok? Pronto, agora o que é que acontece? E o nosso gráfico começa aqui numa ação, porque se tivermos gerações não há risco e, portanto, faz mais sentido que comece em um. E eu, ao longo do eixo horizontal, estou a aumentar o meu número de ações para, por exemplo, chegar aqui para serem 1000 ações, vamos supor. Ora, o que acontece é que, quando nós começamos com uma ação, estamos expostos completamente ao risco idiosincrático da mesma e ao risco sistemático. E à medida que vamos aumentando o número de ações em que investimos, nós vamos reduzindo o risco idiosincrático do nosso portfólio. Ok? Mas vamos manter sempre um risco que não conseguimos diversificar, que é o risco sistemático. E, portanto, a nossa altura dos 0 aos 15% é o nosso risco sistemático. E a nossa altura dos 15% até à linha azul vai ser o nosso risco idiosincrático. Pronto, e como vocês podem perceber aqui, a partir de um certo ponto, agora neste gráfico até está um bocado enganador porque 1000 ações é demais, a partir de um certo ponto, vou pôr, por exemplo, 80, o facto de nós diversificarmos mais o portfólio não nos elimina mais risco idiosincrático, ou seja, nós já diversificamos tanto que não é por acrescentarmos mais ações que vamos ter menos risco, porque estamos sempre expostos ao risco sistemático. E diferentes estudos dizem-nos que este número que consegue atingir o máximo de diversificação, este número de ações depende, e também como é natural, dependendo dos investimentos que nós escolhemos colocar no nosso portfólio, mas já vi estudos que falavam em 60, outros que falavam em 100. Portanto, pronto, imaginem 80, se calhar não é um número assim tão disparatado para o número de ações que nós precisamos para conseguir eliminar o risco idiosincrático e a partir do qual já não nos interessa diversificar mais porque não vamos conseguir eliminar mais risco do nosso portfólio. Pronto, espero que tenham gostado da explicação. Vão a www.portaldasabedoria.pt para poderem ter acesso a mais ferramentas de aprendizagem e no próximo vídeo vou-vos introduzir a noção de portfólio de mercado. Até lá!